Maranata, meus irmãos, tudo bem? Falem aqui comigo. Vamos meditar sobre o Reino de Deus? Vamos lá. Hoje a gente vai dar continuidade à sequência de vídeos que a gente tem feito sobre o Dia do Senhor, né? O que isso tem a ver com a volta de Cristo e quais os lugares da Bíblia onde aparece essa expressão, o Dia do Senhor, que faz alusão à segunda vinda de Cristo, né? Ao retorno de Yeshua à Terra para governar. Bom, dando continuidade, a gente vai dar um passeio hoje em um outro livro. Vamos dar uma olhada em Joel, capítulo 1. Vamos lá começar com a perícope, né? O que vai facilitar para a gente, como já aconteceu em outros vídeos, né, em outros capítulos que a gente deu uma olhada, o livro de Joel, no capítulo 1, é o capítulo inteiro um assunto só. Então, isso vai facilitar para a gente passear por todo o capítulo, né? Não tem mais de uma perícope dentro do mesmo capítulo. Bom, Joel, capítulo 1, vamos ler dos versículos 1 ao 4, que diz assim: Palavra do Senhor que veio a Joel, filho de Betuel. Ouçam isto, anciãos, escutem todos os habitantes do país. Já aconteceu algo assim nos seus dias, ou nos dias de seus antepassados? Contem o que aconteceu aos seus filhos, e eles aos seus netos, e aos seus netos, a geração seguinte. O que o gafanhoto cortador deixou, o gafanhoto peregrino comeu. O que o gafanhoto peregrino deixou, o gafanhoto devastador comeu. O que o gafanhoto devastador deixou, o gafanhoto devorador comeu. O Espírito Santo chama o povo para uma reflexão, mas é interessante que ele chama primeiro, ele fala anciãos, depois todos os habitantes do país, nessa versão que eu estou usando da Bíblia, né? Então ele faz uma diferenciação aqui. Primeiro, os anciãos. Aqueles que já viveram mais tempo, já viram mais coisas, sabem as histórias antigas, né? E são os responsáveis por passar isso adiante, né? Os anciãos, eles têm essa função social da transmissão da fé, da história de Deus com o povo para os mais novos, né? Então, isso é uma representação muito grande dentro desse contexto social, dentro do judaísmo, mas não só dentro do judaísmo. Isso precisa ser resgatado também para todos aqueles que são discípulos de Cristo. A gente precisa ter essa transmissão de fé, né? Dos mais velhos para os mais novos, a experiência, o desenvolvimento do testemunho que eles tiveram nessa caminhada que eles tiveram com Cristo, mas também a transmissão das doutrinas de Cristo. Mas é interessante que eles chamam o povo a fazer uma observação. Vocês já viram isso em algum momento da história de vocês? Ou seja, o Espírito Santo chama o povo a fazer uma reflexão sobre a história do povo. E ele fala sobre uma devastação. Não vai sobrar nada, porque aquilo que um gafanhoto não comeu, vem um outro tipo de gafanhoto e come também. Então ele fala de uma devastação que não vai sobrar absolutamente nada. Vamos ler dos versículos 6 ao 7, que diz assim: Uma nação invadiu a minha terra, poderosa e inumerável. Seus dentes são dentes de leão, suas presas são de leoa. Arrasou as minhas videiras e arruinou as minhas figueiras. Arrancou-lhes a casca e derrubou-as, deixando brancos os seus galhos. Ele fala de uma nação que vai vir e devastar a terra que Deus deu para Israel, por conta do comportamento que eles estavam tendo. Eles estavam muito desviados da fé. Mas é interessante que a gente precisa notar, né? A gente não vai entrar muito profundo sobre isso, mas o comportamento que a gente poderia pensar, né? No contexto escatológico, né? Fazendo alusão a Roma, por exemplo. Não. O comportamento é bem diferente de Roma. Obviamente que ele está falando de uma invasão que teve logo depois desse período aqui
essa profecia, mas ele também está fazendo alusão ao dia do Senhor. Então, uma outra invasão que terá bem mais para frente, né? Já dentro do contexto de Apocalipse. Mas a gente não vai entrar muito no mérito, só para a gente entender que o comportamento que está descrito aqui é um comportamento diferente de Roma, tudo bem? Versículos 9 ao 10, diz assim: As ofertas de cereais e as ofertas derramadas foram eliminadas do templo do Senhor. Os sacerdotes que ministram diante do Senhor estão de luto. Os campos estão arruinados, a terra seca. O trigo está destruído, o vinho novo acabou, o azeite está em falta. É muito interessante os elementos que Joel vai descrevendo, o Espírito Santo vai dizendo para ele descrever e ele vai descrevendo para o povo. E todos esses elementos que estão sendo tratados aqui, né, o vinho, a, os cereais, o azeite, eles estão envolvidos com as ofertas que ele fala no versículo anterior, versículo 9, e acabaram. Ou seja, essa invasão à nação, esse acontecimento desastroso, ele vai cessar um culto, e isso é importante que a gente entenda. E todas essas ofertas que a gente está falando aqui, a gente está falando de ritual de culto. Mas, basicamente, se a gente fosse tratar dos nossos dias hoje, é chegar para todos os crentes de uma determinada região e dizer assim, ó, acabou a igreja, não tem mais reunião, vocês não vão se juntar para, não vai ter mais culto. Basicamente isso, é chegasse para nossas igrejas e dizer assim, vai ter uma invasão, os estrangeiros vão vir, e eles são ímpios, e eles vão acabar com o culto. Acabou a igreja, não tem mais reunião. É mais ou menos isso que está acontecendo aqui, né? Vamos ler o versículo 13, que diz assim: Ponha vestes de luto, ó sacerdotes, e pranteiem, chorem alto, vocês que ministram perante o altar. Venham, passem a noite vestidos de luto, vocês que ministram perante o meu Deus, pois as ofertas de cereais e as ofertas derramadas foram suprimidas do templo do seu Deus. Ele chama o povo a se vestir de luto, chama o povo a ter um comportamento de pranto, de quebrantamento. Se você for pensar, luto é morte. Sim, ele está chamando o povo a ter esse comportamento, um comportamento de quem enterrou seu morto, algo desse sentido. Mas é interessante que os sacerdotes são envolvidos nisso. É interessante a gente pensar que dentro, óbvio que a mensagem é para o povo inteiro, como a gente viu em cima, os anciãos e todos os habitantes do país. Mas é interessante que ele chama aqueles que deveriam ser responsáveis, né, ser a liderança de fé dentro do contexto do povo, né, dentro daquele contexto ali, os sacerdotes, serem chamados a prantear, porque o culto, é, o- todo aquele contexto que se tinha para transmissão de fé coletiva nas reuniões coletivas, acabou. Não, não vai ter mais. Então, fiquem de luto pelo aquilo que vai acontecer. Vamos ler o versículo 15, diz assim: Ah, aquele dia, sim, o dia do Senhor está próximo, como destruição poderosa da parte do Todo-Poderoso, ele virá. Sim, vai vir destruição? Sim, vai ter uma invasão em Israel? Sim. Sim, vai ter uma nação ímpia oprimindo o povo ao ponto de cessar os cultos e tudo? Sim, mas é interessante a gente pensar numa coisa que Joel está dizendo aqui. Essa invasão, tudo isso que vai acontecer, que é desastroso, é destruição, está envolvido no dia do Senhor e vem do Todo-Poderoso. Não é o diabo. Uma coisa que a gente precisa entender, que é muito importante, irmãos. E aí a gente vai aplicar um pouquinho do que a gente está aprendendo aqui. Precisamos clamar a Deus em arrependimento. Ele chama o povo a luto e tudo para que haja uma consciência de arrependimento. A gente precisa ter consciência de arrependimento. Caso contrário, todos os desvios que a gente possa ser encontrados,
a gente não vai perceber que a gente está desviado ou está se desviando. É a consciência que a gente tem com o Espírito Santo de arrependimento que nos coloca nesse lugar de reajuste, de Senhor, me coloca de volta porque eu estou saindo ou já saí. Então a gente precisa ter essa consciência de arrependimento. Uma outra coisa importante, a gente não pode achar que tudo que a gente considera mal veio do diabo. É destruição? Sim. É desastroso? Sim. Leia o capítulo inteiro, você vai ver que tem várias retratações que são duras de ouvir, mas vem de Deus. Por quê? É correção de Deus, o Todo-Poderoso, trazendo destruição para que haja arrependimento. Então, uma coisa muito importante, porque a gente às vezes qualifica algumas coisas como boa e ruim, sabe? Ah, destruição. Destruição é ruim. Então veio do diabo. Negativo. O próprio Deus pode estar estabelecendo algo para que haja arrependimento, transformação de consciência, para que haja o quebrantamento necessário, para que a obra de Cristo se desenvolva dentro de nós. Isso é importante que a gente entenda. Uma outra coisa que a gente precisa também entender dentro desse contexto aqui de Joel capítulo 1 o dia do Senhor vai afetar todo o povo. Ele fala dos anciãos, ele fala de todo o outro povo. Ele fala de geração em geração. Ele fala tanto do povo, daquele que planta, daquele que colhe, do trabalhador, daquele que vai ao culto levar a sua oferta, como ele também fala aqueles que são responsáveis pelo tratar da oferta, né, dos sacerdotes. Ou seja, o dia do Senhor vai afetar a todos, seja líder, seja empresário, seja trabalhador, seja alguém que é funcionário do Estado, tanto faz. Em qualquer lugar da sociedade que a gente esteja, o dia do Senhor vai afetar. Isso não faz diferença. E somente um batismo de amor em Cristo, o amor que é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo, sabe? Somente esse batismo de amor, ao ponto da gente definir, a ponto da gente ter bem firme no nosso interior, de que a palavra de Deus, o testemunho de Cristo, é maior do que a nossa vida. Se a gente não tiver isso, negativo, a gente não sobrevive a esse dia. Essa é que é a verdade. A gente precisa de um batismo de amor tão intenso, tão firme, tão cheio do Espírito Santo derramando tanto amor de Deus por Cristo em nossos corações, que a gente vai decidir algo desse tipo. A palavra de Deus, o testemunho de Cristo, é maior do que a minha vida. Vamos orar? Senhor Deus, nos ajude. Nos ajude a ter consciência do arrependimento. O que muitas vezes provoca o mal que vem da parte do Senhor, a destruição que vem da parte do Senhor sobre as nossas vidas, é a falta do arrependimento, é a falta da nossa consciência de arrependimento, é a falta do joelho dobrado, pranto, luto necessário, porque a gente se desviou ou está se desviando. O Senhor nos ajuda a perceber que, se por algum acaso algo que tem atingido a nossa vida, algo que a gente considera mal, algo que nos machuca, algo que nos dificulta, algo que de alguma forma, Senhor, aperta o nosso interior, nos ajuda a perceber se por algum acaso esse mal não vem da tua parte, para que a gente se arrependa. O Senhor nos ajude. O dia do Senhor vem. Não faz diferença qual camada da sociedade nós vamos estar. Ele vai atingir a todos. O Senhor nos ajude. Nos batize com amor. Que o Espírito Santo inunde o nosso interior, nos batize de amor por Cristo. Para que a gente se mantenha firme nesse dia. Não desista. Mas que a gente permaneça firme. Até o dia que o Senhor irá nos resgatar, até o dia que o Senhor estabelecerá o teu reino. É o que nós pedimos, em nome de Yeshua, em nome de Jesus.